Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa quarta e última aula, que vai envolver sobre entropia de reações químicas. Então vamos lá. A entropia de reações químicas, nós vamos abordar também conceitos que nós vimos anteriormente, quando nós calculávamos a mudança total de entropia em um determinado sistema, no caso que tratamos um sistema isolado, como as variações de entropia individuais. Ou seja, aqui nas reações químicas elas vão ocorrer também da mesma forma. A ideia vai ser similar. Nós vamos ver as variações de entropia em cada etapa. Só que aqui nós vamos ter a diferença porque nós vamos estar tratando entropias absolutas aqui dos reagentes e produtos quando nós consideramos um sistema isolado em que está acontecendo essa reação química. A variação da entropia para uma reação química ela é igual à combinação das entropias absolutas dos produtos menos a combinação das entropias dos reagentes, certo? Para avaliar essa variação da entropia de reação. Cada S está especificado, seja S de produto ou reagente. Ambos representam as entropias absolutas das espécies químicas envolvidas nesse processo. A gente sabe que, assim como a entropia de uma reação pode variar. No caso, como vocês conseguem observar aqui na figura, a entropia total dos produtos, ou a entropia dos produtos, ela é menor do que a entropia dos reagentes. Logo, vai resultar num valor negativo da variação de entropia da reação. Caso a gente considere condições padrão de temperatura ou pressão, quando estivermos trabalhando nessas condições padrão, cada termo da entropia deve ter o símbolo de grau, certo? E essas variações de entropia, no caso quando a gente está tratando nesses termos, elas podem ser tratadas usando essa abordagem, né, de acordo com o tipo da lei, de acordo com a lei de Hess, certo? Como já visto anteriormente nos estudos com a primeira lei da termodinâmica, enfim. Vamos resolver juntos. Calcule a variação da entropia para a seguinte reação química, que ocorre a pressão padrão, 1 atm, e uma determinada temperatura. Dados, certo? Como aqui vocês podem ver, eu já trouxe os valores que na verdade são tabelados para cada entropia absoluta, seja de reagentes quanto de produtos. Observem essa reação de formação de água a partir de hidrogênio na fase gasosa mais oxigênio na fase gasosa, que ela está balanceada. E isso é muito importante para a resolução dos cálculos de entropia de reações químicas. Então, balanceie as equações. Solução. Como falei, uma reação química balanceada fornece a relação molar entre reagentes e produtos. Logo, para o cálculo, nós temos 2 mols, né, vezes a entropia absoluta padrão da água na fase líquida, menos 2 mols vezes a entropia padrão absoluta do hidrogênio, mais a entropia absoluta padrão do oxigênio. Realizando esse cálculo de acordo com a estequiometria, então vocês vão observar que os mols eles acabam se anulando, certo? Se cancelando. Nós vamos ter o resultado como a variação da entropia padrão de reação é igual a menos 326,7 joules por Kelvin, certo? Isso quer dizer o seguinte, que a entropia diminui em 326,7 joules Kelvin no decorrer dessa reação, certo? No caso, nós temos que sempre lembrar que as reações devem estar balanceadas, tudo bem? Tente resolver agora da mesma forma que foi feito, porém observando a estequiometria dessa equação. Veja se vocês conseguem chegar na resposta solicitada. A entropia de reações químicas, né, nesse caso, como no caso da variação de entalpia, a variação da entropia precisa ser determinada para processos que ocorrem a diferentes temperaturas e pressões. Então,
a gente já viu cálculos anteriores, deduções, de quando a gente quer observar a variação de entropia em relação à mudança de temperatura, certo? Quando o processo é não isotérmico. Com isso, a gente pode calcular três coisas. Nós podemos calcular a variação da entropia dos reagentes quando eles vão da temperatura inicial para a temperatura de referência, certo? A temperatura em que eles estão para a temperatura padrão. Determinar a variação de entropia da reação na temperatura de referência, certo? E calcular a variação de entropia dos produtos quando eles vão da temperatura de referência, que eles estão, para a temperatura original, que no caso a temperatura de 298 para a temperatura original. A entropia para as reações químicas elas podem também ser acompanhadas pelos cálculos de mudança de volume, como com a entropia com mudança de pressão, certo? Essas equações podem ser usadas etapa por etapa para temperaturas diferentes da padrão. Ou seja, aqui vocês vão ter que observar que também vai ser uma somatória de etapas, dessas somatórias de variações de entropia. Aqui uma tabela geral que vocês podem se basear, mas observem que as entropias, né, nas fases gasosas são muito maiores do que as entropias em substâncias na fase sólida, né? Mas por que isso acontece? Por conta do aumento de temperatura e a fase em que eles estão, a desordem é maior, né? Logo o valor é maior. Qual é a variação da entropia? Vamos resolver juntos. Desta mesma equação que nós fizemos, só que agora considerando 99 graus Celsius e pressão padrão, ou seja, 1 atm. Considere as capacidades caloríficas do hidrogênio, do oxigênio e da água como constantes, certo? Nas fases que eles estão, 28,8, 29,4 e 75,3 joules por mol Kelvin, certo? Vendo se a equação está realmente balanceada e dizendo que os gases se comportam de forma de gás ideal, certo? Na forma de gás ideal. Então, de acordo com os dados que vocês têm, qual é a variação da entropia de reação? Né? Essa temperatura e pressão padrão. Então, vamos calcular. Vão ser três etapas, gente. Então, vamos observar. A etapa 1, vamos determinar a variação de entropia à medida que a temperatura dos reagentes, 2 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio, varia. É importante lembrar, é importante observar isso. Varia de 99 graus Celsius para 25, ou seja, de 372 kelvins para 298, certo? Essa variação nós vamos chamar de ΔS1. Logo, utilizando a nossa equação quando a temperatura está mudando, certo? Em relação ao número de mols, substituindo na equação, certo? Como a gente lembra lá, né, que é uma somatória, né, dos reagentes, da variação de entropia dos reagentes, certo? Então você aqui tem 2 mols, 2 mols de hidrogênio, né, vezes a capacidade calorífica dele e multiplicado pelo ln da mudança de temperatura, mais 1 mol de oxigênio vezes a capacidade calorífica dele, vezes o ln da variação de temperatura. Logo, a primeira etapa nós calculamos a variação de entropia 1 como menos 19,3 joules por Kelvin. A segunda etapa, ela é o que foi feita no exemplo 1 que nós resolvemos desta aula, que nós calculamos a variação da entropia na temperatura de referência, ou seja, temperatura padrão 298 kelvins, ou seja, 25 graus Celsius. Logo, a gente já fez essa equação, certo? Anteriormente, nós já calculamos, né? E nós chegamos lá na variação da entropia 2 de menos 326,7 joules Kelvin. Aqui eu quis mostrar para vocês de onde vem a equação que nós já desenvolvemos anteriormente no exemplo 1. A solução. Para a terceira etapa, calcular a variação de entropia dos produtos quando eles vão da temperatura de referência para a temperatura de reação especificada, ou seja, de 298 Kelvin para 372. Essa variação nós vamos chamar de ΔS3. Logo, utilizando aquela equação de mudança a variação de entropia com mudança de temperatura,
Adicionando as unidades que era 2 mols, né? Agora é de produto, certo? Nós estamos tratando a terceira etapa como produto, então 2 mols de água, vezes a capacidade calorífica dela, joule por mol Kelvin, vezes o Ln de 372 Kelvin dividido por 298. Logo, vai resultar na variação da entropia da etapa 3 em 33,4 joules por Kelvin. Solução. A última parte do exercício, nós vamos calcular essa variação de entropia somando as 3 etapas. Logo, nós vamos chegar no resultado final de menos 312,6 joules por Kelvin. Essa variação, né, em relação ao primeiro exemplo da aula, foi considerada pequena, certo? Nas suas condições. Mas por que aconteceu isso? Vocês observam que nesse exercício era uma temperatura de referência e uma temperatura inicial, né? Temperatura de referência, temperatura padrão. No exemplo 1, a gente calculou com condições padrão. Observem que essa diferença aqui, em relação ao que deu anteriormente, é muito pouco. Mas por que isso acontece, né? Para que acontecesse uma maior diferença em ΔS, teria que ter um aumento nas temperaturas, ou seja, a distância entre cada uma das temperaturas tinha que ser de centenas de graus. Aqui vai um desafio para vocês resolverem, entregarem na próxima aula, né, na nossa aula. Conclusão que eu quero chegar com vocês é que a entropia de gases é muito maior que a entropia das fases condensadas, certo? Nas reações nas quais um gás se forma à custa de materiais condensados, a entropia aumentará acentuadamente. A variação de entropia em uma determinada temperatura pode ser calculada pela soma de 3 variações. Vimos que assim como a entropia de uma reação pode variar. E agora? Gente, esse é o que eu quero chegar, um resumo que vocês tenham visto do comportamento da entropia, né? De questões de processos espontâneos, processos irreversíveis espontâneos, né? No caso, processos reversíveis, a entropia com mudança de temperatura, pressão e volume. Tudo isso vocês viram nessas aulas. E eu acredito que no dia que a gente for lá tirar dúvidas, vão ter várias dúvidas, acredito, nós vamos estar resolvendo o exercício, certo? Neste dia, a pontuação que eu comentei não é específica para a matéria de vocês, mas é uma dinâmica que eu quero fazer com vocês no dia. Então, eu peço que vocês resolvam os exercícios de desafio, certo? Todos os exercícios propostos, inclusive os desafios por grupo. Ou seja, o grupo vão ser 6 grupos de 5 pessoas, certo? E me entreguem porque vai estar contando a mais. Tudo bem? Então, resolvam os exercícios, estudem não só a minha aula, né? Estudem, busquem assuntos fora também, para a gente poder discutir no dia, tirar as dúvidas de vocês, que acredito que tenha ficado algumas, né? Mas eu espero que numa maioria vocês tenham entendido conceitualmente o que é a variação de entropia quando nós tratamos em sistemas isolados também. Certo? Muito obrigado, gente. Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.